Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bora para mais uma live. Live de número 348, o estagiário convida, canal Run, Robert Run. Como vocês sabem, sempre trazendo o melhor conteúdo da nossa ultramaratona e as personalidades que fazem esse esporte que a gente tanto ama. Bom, galera, hoje eu estou aqui com uma convidada que quando eu vi o resultado dela na backyard de Franca, eu falei assim, não, eu preciso trazer ela para o canal. Preciso que ela venha para falar como que foi essa experiência, né? Porque eu até estava conversando em off com ela, eu não me imagino fazendo esse tanto de volta que ela deu lá na backyard, né? Então, Odara Sá, uma boa noite aí, a atual recordista brasileira feminina de backyard ultra com 24 horas. 24 voltas, foi? Eu tô me sentindo até importante hoje, Felipe, no seu canal. Não, mas o seu feito foi sensacional, 24 voltas em backyard, né? Teu nome tá na listinha do Lazarus lá agora, né? No livro do Lázaro. Primeiro, eu queria agradecê-lo o convite de participar do canal para conversar um pouquinho sobre a backyard, né? Como eu comentei, me sinto importante porque esse canal eu já assisti muitas lives assim referentes à prova, a conteúdo. Então, hoje eu estou me sentindo. E essa história do livro do Lázaro, eu acho que foi quem me motivou a seguir minha prova. E foi o Cupira e o Demétrios que colocaram essa semente na minha mente a respeito do livro do Lázaro. E Uhum. nós tentamos seguir e deu certo, né? Exatamente, ó, legal. O Cupira já tá aqui na live, ó. Mandou aqui uma boa noite. E o Demetrios, um grande amigo também. O Demetrios, ele tá fazendo um trabalho fantástico com a backyard desde o comecinho, né? Todas as provas ele tá fazendo a cobertura, ele vai no local também, faz a cobertura, né? Eu acho fantástico aí o trabalho dele, né? Mas Faz a muito legal. cobertura e o apoio dos atletas. Sim, sim, ele fica lá o tempo todo, né? O Demetrios foi bem legal, assim, na nossa prova em Franca, porque ele entrou como corredor e estava muito quente, né? E aí ele, enfim, finalizou as voltas dele. E quando ele finalizou, ele ficou na arena do atleta, apoiando o atleta e auxiliando o pessoal da organização. E ele só foi embora quando tudo finalizou. Então, o Demetrios ele foi bem importante nessa primeira edição de 2023 da Backyard. Ele foi legal, assim, comigo, o cara foi sensacional. Fez alongamento, me apoiou. Então, só agradecê-lo pelo apoio que foi gerado. Legal, legal. Aí, Demetrios, parabéns, hein? Parabéns aí ficar até o final da prova. O Demetrios, ele faz isso bastante na BR Loss, né, do Renato Melo. E eu vi que ele fez a live agora com o Chiquinho. Muito provavelmente ele também vai lá para Pedro de Toledo. É muito provável. É. Ele fala, ele comenta que o bichinho da backyard pica os corredores, né? Eu acho que picou ele. Não, com certeza, porque é uma prova que, assim, eu tenho muita vontade de fazer, né? Eu tô querendo fazer a BR Loss, estou pensando certinho, né, se vai dar para fazer tudo, né? Mas o único problema é aquilo que a gente estava conversando, né? A gente nunca sabe quando ela vai terminar, né? Não. Em relação a isso, foi até engraçado. Foi a primeira vez que eu saí de casa sabendo a hora que eu iria começar a correr e não sabia a hora que eu iria finalizar. Né? Porque Sim. a gente sai de casa com uma previsão. Volto no final do dia, volto amanhã, tal hora. E nessa prova específica, você não tem horário para voltar. Né? Uhum. Então, foi assim, foi a primeira vez assim que de fato a ficha caiu que eu estava indo para uma backyard. Aí, estranho. Mas, Uhum. de fato, você só sente o que é quando você começa a fazer as rodagens, né? Começa a sentir, de fato, a prova. Porque eu caí nesse formato de prova inocentemente. Fui para Uhum. lá fazer um treino, porque na BR-135 eu estava como staff, e lá como staff eu encontrei o Marcos Caveira e o Edilson,
E eles me pontuaram que iriam para essa prova em Franca e que era uma prova legal, com um formato legal. Eu digo, se vocês estão dizendo que é legal, então eu vou junto. Aí me passaram o contato do David, eu liguei para o David, tipo, me recebeu, assim, calorosamente, disse, venha, me explicou, mandou vídeo do percurso e foi super atencioso comigo. E aí me inscrevi na prova, finalizou a BR, eu recebo uma ligação do Edilson. Ei, vamos para a prova conosco? Conosco era ele, o Thiago e o Valdenil. O Valdenil Jandosa, campeão da BR-135. Eu digo, cara, vocês não. É muito complexo eu chegar lá com o campeão Valdenil. Ele disse, não, vai ser de boa, vai ser tranquilo e tal. E aí, para interagir um pouco com o grupo que eu iria, né? Fizemos um treino aqui na Marginal Pinheiros, ali no Parque Bruno Covas. Foi quando eu interagi a primeira vez, de fato, com o Valdenir, com o Thiago. E fiz 8 voltas, 8 loops, né? Cara, aquele treino, eu voltei para casa arrasada, morta de cansada. No domingo eu não conseguia fazer rodagem. Eu digo, Valdenir, eu estou arrasada, eu estou exausta, eu estou fadigada. Ele, não te preocupa, que amanhã você vai amanhecer bem e vai fazer outra rodagem. Então, o treino que eu fiz foi 8 voltas. E o objetivo inicial era ir fazer 12 voltas, porque esse final de semana eu rodei 12 horas em Caieiras. Então, meu foco de prova era 12 horas. Então, eu digo, vou para Franca, rodar 12 voltas, que seriam as 12 horas que eu iria rodar lá em Caieiras. E esse era o objetivo inicial. Só que quando a gente começou a fazer as rodagens, né? Eu comecei bem, porque terminava cada loop, eu terminava no início com 38 minutos, 40 minutos. Então, eu tinha 20 a 22 minutos para me recuperar, para tomar banho, para me alimentar, para me alongar, para conversar com os outros corredores. Então, fui indo e fui gerenciando. Quando bateu as 12 voltas, eu digo, não vou parar nas 12 voltas, eu vou fechar as 15 voltas. Porque na minha cabeça eu gerei a estratégia 5, 5 e 5. Né? Eu digo, não, vou fechar as 15 voltas. Quando eu fechei as 15 voltas, eu estava super bem. Aí o pessoal comentou, o recorde dessa prova são 18 voltas. Eu digo, vou tentar mais uma. Porque a história da backyard, né, é a história do mais um. Ou mais uma. E aí eu fui mais uma, cheguei na 18ª volta. Quando eu cheguei na 18ª volta, eu igualei o recorde. Aí o pessoal igualou. Eu digo, pois agora eu vou tentar ultrapassar. Mais uma, 19. Como na minha mente estava 5 e 5, eu digo, 19 não, vou fechar nas 20. Fechei nas 20. Cara, quando eu cheguei na 20ª, e aí eu ia já deixar a prova, o Cupira, né, e o Demétrios comentaram do livro do Lázaro. Que, tipo, entra no livro do Lázaro quem faz 24 voltas. E no Brasil não existia nenhuma mulher que ainda tinha feito esse feito. Eu digo, cara, é o seguinte, eu estou na 20ª, então vamos mais uma volta. Eu vou tentar fazer mais uma volta. Eu nunca fui dizendo que eu iria fazer 12, 15, 20, 24 voltas. Era mais uma. Então, da 20ª, foi a 21ª, 22ª, e aí finalizei as 24, né? Fechar as 24. Sim. E aí, quando você fechou as 24, você chegou a pensar em fazer mais uma ou não? Quando bateu as 24, eu digo, encerrei para mim, acabou. Porque no final de semana seguinte eu ia rodar 12 horas. Então eu já estava, eu não estava cansada, ainda estava para rodar mais. Porém, eu digo, não, já estou bem, já fiz muito mais do que eu previa, né? Já fiz algo assim que para mim foi extraordinário e tá suficiente, já chega, vou encerrar. E quando eu saí, né, nessa 24ª volta, éramos em 5 principiantes, né? Quando eu saí, saíram 2 comigo. E aí ficou o Valdenir e ficou o
Esqueci o nome dele agora. É, É um apelido até, esqueci até agora. esqueci, mas ele vai vir, vai voltar aqui na minha memória. Uhum. E ele comentou que ele estava preparado para fazer 36 voltas. Eu digo, então o Valdemir vai ter. É o Donizete. O Donizete. Donizete, isso. E aí, como ele disse que estava preparado para rodar 36 voltas, eu digo, o Valdemir vai ter companhia. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que Uhum. aí, quando finalizou assim, essas 24 voltas, o Valdemir ele estava fazendo volta em 30 minutos, cara. Aí ele, depois de 20 horas, né, 24 horas, o cara começou a rodar mais forte do que lá no início da prova. Eu acho que aquilo impactou o Doni, eu não sei o que foi que gerou. É impressionante. Foi bonito ver a última volta do Valdemir. É impressionante, porque assim, você vê o outro atleta, né, fechando 30 minutos, né, tendo uma hora, né, acho que até o outro competidor fica meio assim, pô, acho que não vai terminar nunca isso aqui, né? Não. E aí, ainda tem um detalhe, né, que eu até comentei antes. A grande maioria que também estavam ali, por exemplo, éramos em 5 no final. Uhum. Vocês sabem, né? Somos ultra. Somos não, eu faço ultra maratona, mas existe uma vida paralela, né? Uma vida real. E nessa vida real, as pessoas têm que voltar. O Donizete, ele precisava se deslocar de Franca para a cidade dele, ele estava de moto e ele iria tirar Uhum. um plantão noturno. Então, tipo, se eu não parar agora, eu não vou chegar em casa. O Uhum. outro cara que eu pensei que também fosse ficar na pista, que era o Geraldinho, o pai dele tem Alzheimer e ele precisava voltar para casa, porque naquela noite ele queria cuidar do pai dele. Então, Uhum. essas situações também da vida real, eu acho que mexe um pouco com o psicológico, com o emocional, e fizeram algumas pessoas pararem no momento que ainda teria energia para continuar. Uhum. Sim, sim. É como eu te falei, né? Como não tem hora para acabar, né? E aí eu tava te falando da minha digníssima, né? Que é um pouco complicado, né? Se eu chegar para ele e falar assim, ó, é uma prova que não tem hora para acabar, né? Pode acabar com 10 voltas, pode acabar com 20, aí já a minha cabeça já começa a entrar em parafuso também, né? Aí o psicológico já começa a fazer você parar, né? Porque de qualquer maneira, você vai terminar a volta, você vai parar, e aí você vai ter tempo ali para fazer outras coisas, né? E aí você vai pegar o celular, vai ver uma mensagem aqui, outra ali, aí complica um pouco, né? É isso. Nas primeiras voltas eu peguei o celular. Na segunda Uhum. eu disse, enterrei o celular. Acabou o celular, agora vamos focar aqui na prova, né? Uhum. E é legal essa história da prova, né? Porque qualquer um pode vencer, né? Aquela prova. Sim. Porque ali, de fato, é uma prova de ultramaratona que você vê a mente dominando a matéria, né? Porque é uma prova que é mental. Porque você Uhum. imagina 1 hora, 6,7 km. Você consegue caminhar muito, entendeu? Você Uhum. consegue trotar. Então, teoricamente, é um tempo que é razoável para você desenvolver aquela prova, aquela Sim. distância. Então, qualquer um pode ganhar. E esse detalhe do emocional fica bem evidente na backyard, porque qualquer situação, ela te tira do foco, te tira da prova. E quando tu Uhum. mostra fraqueza dentro daquele ambiente, dentro daquela arena, é engraçado que o outro competidor, ele cresce em cima da tua fraqueza, gera esperança para ele. Uhum. Apesar de ser diferente em qual sentido? Todo mundo se apoia. Foi bonito de ver a partir da 18ª volta que assim, era todo mundo se apoiando e se ajudando para as pessoas permanecerem ali. Porque quando você consegue manter, né, ali o corredor ali, a prova ela vai rodando, ela vai indo, é mais uma volta. E quando os corredores começam a sair, isso é ruim para a prova, porque ela vai acabar. Sim. Então, a gente sente e vive esse sentimento de maneira mais forte. E esse Uhum. tempo que nós temos é legal, porque lá na prova eles fizeram uma arena, né, de corredores, e naquela arena, que foi onde eu fiquei, porque eu não tenho estrutura, nossa estrutura era a estrutura da prova,
era legal que ali era um encontro de corredores mesmo. O que é que tu tá precisando e vai trocando. A esposa do David, o David, cuidaram muito bem da gente, tipo, não faltou nada, e um corredor ajudando. Quando o corredor saía da prova, ele não ia dormir, ele voltava e ficava ali apoiando. O Cupiro, o Demetrios, o Tiago, o Edilson, que foram conosco também, terminaram a prova deles e ficaram ali a noite toda apoiando e ajudando. Então é muito bacana a família que é formada ali, os laços, né? Então é um formato de prova diferenciado que eu não tinha vivido, não conhecia, mas eu me identifiquei muito e gostei muito. Eu acho que é um formato que resgata a essência da ultramaratona, né? Que é um ajudando o outro, né? Porque realmente você precisa do outro, você tem um objetivo, 24 horas, você precisa do outro para você conseguir completar, né? E eu acho que assim, aquela interligação que você fica com aquele outro corredor, às vezes faz até os dois pararem, como foi o caso lá na Bélgica, né? Que aqueles dois caras lá fizeram 101 voltas, né? E nenhum dos dois, eles não queriam dar o título um para o outro, né? Porque ficaram ali se apoiando mutuamente. Então, assim, é bem interessante, sabe? Você analisar a parte psicológica. E tem várias e várias e várias estratégias que você pode montar durante essa prova. E comigo aconteceu um fato particular que foi bem interessante. Tinha um cara que estava rodando, que era o bombeiro. Esse cara, ele estava passando mal, desde a 10ª volta ele falava que ia parar. Só que ele não parava porque ele estava com outro amigo que estava correndo e ele estava dando suporte para esse amigo. E esse cara passou muito mal durante a prova e durante a madrugada. Quando chegou perto, bem próximo, assim, da 18ª, quando eu ia bater o recorde da prova, o Tiago e o Edilson chamaram ele. Ó, bombeiro, acompanha ela, que ela vai ser a nova recordista da prova. Ele tomou aquela missão para ele de me acompanhar e o cara ressuscitou, e ele ficou comigo até a 24ª volta. Então, ele estava literalmente assim, exausto, assim, não exausto fisicamente, mas ele passou a prova rotando, vomitando, ele passou muito mal. Mas quando foi dada essa missão para ele, para me acompanhar, cara, esse cara ressurgiu. E ele ficou comigo até a 24ª volta. Foi muito bonito de ver esse companheirismo, né? Sim, sim. Então, parece que ganha uma motivação a mais, né? Quando você está com outras pessoas. Tudo é bem diferente de uma prova de 12 horas, de 24 horas, eu acho. É bem diferente, né? É outro formato. Sim. E você fica com o reloginho em cima ali também, né? Que são 6,7, 1 hora. Eu tenho um pouco de medo, assim, né? Porque sempre quando eu estou fazendo uma prova assim de pista, né? Quando vai chegando ali 70 quilômetros, 80 quilômetros, eu já começo a fazer menos do que 6,7, né? Aí tem esse detalhe. Quando nós começamos a prova, a fazer as rodagens, o percurso era legal, era um percurso plano, só que no final, no início tinham algumas subidinhas, mas no final tinham 2 subidas, né? Uma na terra e outra no asfalto. Então, quando eu cheguei ali, qual foi a minha estratégia? Naquelas subidas eu caminhava. Então, essa foi a minha estratégia da primeira à última volta. Só que eu saía rodando mesmo forte. Aí eu encontrei o Valdemir, que também isso é legal, porque você roda do lado dos caras, né? Tipo, numa prova que você sai de uma ponta a outra, você só vê os caras, né? A elite no início, sim, né? Na largada, depois você não vê nunca mais. E nesse formato de prova, você corre ali do lado. Então, eu corri do lado do Valdemir, eu corri do lado do René, eu corri do lado do Cupira, eu achava isso o máximo. Mas, enfim. Só os monstros. Só monstro, porque também isso foi legal. Nós tínhamos muito veterano nessa prova e nós tínhamos muito principiante, né? E no final, só tinha principiante, os veteranos tinham saído. E nós, principiantes, estávamos todos lá e, teoricamente, rodando. Então, foi legal de ver isso. E aí eu comentei com o Valdenir, eu digo, Valdenir, eu estou rodando muito rápido. Eu acho que eu tenho que diminuir um pouco mais, me preservar um pouco mais agora,
para no final eu conseguir segurar. Ele disse, Odara, é o seguinte, mantenha o que você está fazendo, o que você pode fazer é ajustar a sua caminhada. Aumenta as caminhadas, mas não reduz tanto o teu pace. Porque se tu reduzir tanto tua velocidade, às vezes tu vai reduzir tanto que tu vai travar. Tua musculatura pode travar e parar. E eu fiquei com aquilo na minha mente. E realmente, as primeiras pessoas que começaram a sair das voltas, isso acontecia. Os caras estavam rodando tão lentamente que perdiam time e a musculatura travou. E aí eu comecei a observar aquelas saídas, porque as pessoas estavam bem, mas saíam por quê? Porque perdiam time, né? Começavam a, assim, um pace muito lento, caminhavam muito do início ao final, a musculatura travou e tiveram que sair. Principalmente as primeiras pessoas que saíram. Então, sim, é interessante também isso, porque tá ali o Valdeni, eu digo, e aí, Valdeni, ele diz, ajusta assim, não vai por esse caminho. E eu gosto de ouvir, né, a voz da experiência, a voz do campeão. E assim, eu obedeci. Não, e que dica valiosíssima essa, né? Porque isso é uma coisa que eu sinto também quando eu vou para uma prova um pouco, uma prova de rua, né, um pouco mais rápida. Se eu saio num ritmo mais lento do que eu já estou acostumado, eu não consigo de maneira alguma fazer um ritmo mais forte. Não consigo, não dá. Fica travada a musculatura. Então, assim, é algo que realmente essa dica foi muito valiosa, que ele te deu. Foi fundamental, porque quando chegou na quinta, na sexta volta, porque até a quinta volta é suave, mas depois da quinta volta você vai começando a sentir. E lá estava muito quente, né? Muito quente. E aí eu encontrei com ele nessas subidas, né? Nessas duas ladeiras que eu saía, eu ia lá na frente. E quando chegava nessas subidas, o cara vinha correndo aqui do meu lado. Amigo, pare aqui. O que é que tu acha? Ele disse, não, Odara, aumenta as tuas caminhadas, mas não diminui tua velocidade. Tu vai ter tua quebra natural ao longo do caminho. Então, deixa isso acontecer. E deu super certo para mim. Uhum. Você começou por volta, foi de 39, 40 minutos que você falou, e depois você manteve isso ou aumentou um pouquinho mais nas outras voltas? Que as primeiras 4, 5 voltas eu consegui manter 38, 40. Depois da quinta, da sexta volta, já fui para o 42, 45, 48. Então, assim, eu terminei na 23ª volta, eu ainda estava com 50 minutos. Só que na 24ª, na minha última volta, eu digo, eu quero contemplar aqui, que o sol estava nascendo, eu digo, eu quero contemplar esse lugar que eu fui muito feliz, assim, lugar específico. E eu estava com os 3 meninos, né, que estavam comigo, eu digo, podem ir na frente que eu vou aqui de boaça. Eu quero curtir minha última volta. Sim, sim. Ó, o Demetrios falou aqui que a Darli tinha perguntado aqui qual foi a tua média, né, por volta. Aí ele falou que na última você fez em 29,30. Não, 29,30 foi o Valdemir. A última volta do Valdemir, a 27ª volta, eu digo, Valdemir, vai de leve, vai contemplando. Cara, o cara fez 29 minutos e 30 segundos a última volta. É impressionante, é impressionante. Porque eu até falo para ele, eu digo assim, eu acho que para ele gastou mais energia poupando a velocidade, segurando a velocidade. Porque ali no início da prova ele estava se poupando, porque assim, a previsão dele rodar ia ser muitas e muitas e muitas voltas. Então, no início eu acho que ele gastou mais energia se poupando, se segurando. Aí quando deu a parte da 18ª, 20ª volta, ele começou a descer o sarrapo lá. 30, 32 minutos. E para fechar com chave de ouro foi 29 minutos. Foi bonito. E depois de uma BR, né? Depois da pior BR da história. 24 horas, né? 24 horas e 40 minutos na BR. Agora me fala assim, você acha que essa parte do descanso que você teve, 20 minutos, que você conseguia, tudo isso foi fundamental para você ir conseguindo fazer as outras voltas? Esses 20 minutos, assim, esse intervalo que você tem que ser bem administrado.
Você tem que gerar uma estratégia bacana ali, porque ele pode te ajudar ou também eu acho que pode fazer o contrário. Eu utilizei bem meu tempo que eu tinha de descanso. Eu tomava banho, porque à tarde estava muito quente. Eu tomei 3 banhos. Eu me alimentava bem, porque eu como a cada hora, regularmente. Minha hidratação, eu alongava muito, porque foi algo que eu aprendi nessas provas mais longas, a minha necessidade de alongar. O Demetrios me ajudou a alongar. Eu trocava, eu conversava, porque quando eu estou correndo, eu não gosto de conversar, não. Sim. Não converso. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito social, mas se eu estiver correndo ali, é o meu momento. Eu não gosto, eu não interajo muito, eu troco alguma coisa, mas eu não interajo muito. Eu vou, porque eu estou no foco, e eu costumo dizer, eu não posso gastar energia conversando e pensando em coisas que naquele momento não vão me agregar. Eu tenho que focar no que eu estou fazendo. Então, eu me economizo nesse sentido, porque lá na frente você sente falta dessa energia que você gastou lá no início, conversando e trocando figurinha. Então, aquele momento ali eu interagia, escutava os caras que já tinham experiência, o Caveira que estava lá, que também tem um bom índice lá na prova. Então, eu escutava o Cássio, eu escutava. Quando eu estava ali, eu gerenciava a minha estratégia, adequava o que tinha para adequar e seguia. Então, para mim, esse tempo foi muito massa. Sim, sim. Ele é uma faca de dois gumes, né? Tem uns que gostam, né, para recuperar, como tem aqueles que travam, né? Então, assim, varia de atleta para atleta, né? Como que aproveita esse tempo de descanso, né? Eu, eu particularmente acho que o descanso é bom para mim. Para mim foi ótimo. E nesse sentido aí que você está falando, viu, Felipe? Por exemplo, quando o atleta chegava ali faltando 5 minutos, 4 minutos, e ele via aqueles outros descansados, bem, já para uma largada, vários atletas, eles desistiram e voltaram da volta do portão. Entende? Porque, por exemplo, eu saía bem e reforçando o que eu estava fazendo ali. Eu digo, estou bem, vou seguir. Daqui eu não saio, daqui eu não saio. Sim, sim. Você falou da alimentação, você conseguiu almoçar, jantar normal? Consegui, almocei purê, jantei purê, né? Porque lá a comidinha era purê e macarrão, e à noite teve cupcake. Só que eu não tenho hábito de comer, então eu fiquei tanto no almoço como no jantar com purê. Só que, como eu não treino assim, muita alimentação sólida durante treinos, eu seguro, eu como até um determinado momento, né? Eu faço muito uso de suplementação, né, à base de carboidrato. Seria os géis, rapadura? Eu uso gel e uso muito repositor hidroeletrolítrico. Repositor mesmo hidroeletrolítrico, porque ali tem 20 gramas de carboidrato, mais os eletrólitos que eu preciso. Então, ali eu uso da minha primeira, se eu vou passar 30 horas, eu estou 30 horas consumindo isso, que é o meu pozinho branco. E dentro, uso muito aminoácido, que eu gosto de incluir aminoácidos, né? Os creatina, uso muita creatina, e bicarbonato de sódio, também eu utilizo muito. É o básico que eu uso. Não, legal, legal. Esse é o principal, né? Você treinou, você leva para a prova, né? É isso, que às vezes as pessoas esquecem, né, de treinar o intestino para o dia da prova. E aí no dia da prova querem incluir algo que não treinaram para fazer e aí não vai fechar essa conta. Sim, sim. Isso, inclusive, foi um vídeo recente aqui do canal, que eu tinha feito uma live com o Tubarão, né? E aí, inclusive, foi a pergunta do Thiago aqui, inclusive, para você, né? Eu queria que você falasse também agora como nutricionista, né? O que faz tantos atletas passarem mal em prova de resistência, vômitos, etc, né? Carboidrato, né? O treinamento, né? É isso, porque o intestino, na realidade, quando você está em atividade física, o teu corpo ele está direcionando sangue, oxigênio para o músculo, não é para o intestino. Então, você precisa repor desde o início, porque o intestino, ele de alguma maneira, ele precisa ser nutrido para absorver carboidrato,
para absorver esses eletrólitos. Então, eu não tenho essa reposição de maneira precoce. As pessoas só começam a repor quando já sentem uma certa fadiga, um certo cansaço, e ali o intestino ele não vai mais absorver. Então foi, aí ele começa a reagir. Vômito, enjoos. Isso aí é problema na alimentação que precisa ser adequado e ajustado. Ou seja, treinar o intestino, né? Treinar o intestino e colocar nutrição desde o primeiro momento, né? Porque, como já disse, a prova é uma prova de resistência. Uma prova de resistência, os dois fatores que contam muito é a nutrição, que vai te segurar, que é o metabolismo energético, né? Do início ao final, que você precisa manter energia. Lógico que ao caminho ela vai decaindo, é óbvio. E nossas reservas de glicogênio, elas tendem a depletar com 90 minutos, ou seja, 1h30. Então, o que é que o corredor tem que fazer? Ele tem que preservar o máximo. Como é que eu preservo? Consumindo desde o início carboidrato, eletrólitos, né? E aí as pessoas esquecem naquelas primeiras horas que se sentem bem, que estão bem, de repor. E quando começam a repor, de certa maneira, eu não tenho mais tanta energia para a parte intestinal, né? Não tem como absorver. E ali vai gerando uma série de alterações. Sim, aí o corpo quer se livrar, tudo mais, né? E uma outra coisa que é bastante interessante também do ultramaratonista, né, é que, por exemplo, né, você estava lá na BR como staff e tudo, você viu que ali aconteceu de tudo, né? Uma hora saía 40 graus, outra hora caía a temperatura, chovia, tudo. E isso afeta muito também a parte nutricional, né? Você precisa intensificar algumas coisas, né? A questão de hidratação, de alimentação, né? Então tem isso também, né? De se adaptar, né? A questão da adaptação, né? Adaptação ao que você, ao lugar que você vai fazer, isso é fundamental, né? Na BR tem regra, é quente e é chuva, então tem que existir treinos específicos para isso, né? E outra coisa que é muito importante, ainda voltando a falar de nutrição, energia. Gente, a gente como quem faz prova de ultramaratona sabe que a parte mental é fundamental. Então, a gente costuma dizer que enquanto existir energia para o teu cérebro, o cérebro é que domina. Então, enquanto existir energia para o teu cognitivo, teoricamente, ele vai gerenciar uma resposta fisiológica para a periferia. Mas quando acaba a energia, quando não tem, né, calorias ali para segurar a demanda cerebral, acabou. Ponto final. Você não volta mais. Você pode até tentar, mas não consegue. Hoje a gente estuda muito essa parte de neuro aplicado ao esporte. E a gente consegue visualizar, né, que existe alteração no metabolismo energético cerebral de pessoas que fazem esse tipo de prova. E é legal entender um pouco mais sobre isso. Eu utilizo a ciência a meu favor, né? Sim, sim. Eu inclusive vi um post do David lá no Treinos e Trilhas lá, que ele fala, né, sobre as suas pesquisas acadêmicas, né? Inclusive uma delas eu anotei aqui para a gente falar mais no finalzinho da live aí também. Eu quando comecei no mundo da ultramaratona, que você tem que treinar, né? E às vezes, quando nós temos um mundo paralelo, eu preciso trabalhar. Ok. Eu já estava treinando 4, 6 horas por dia. Eu disse, gente, não dá mais, eu preciso ir trabalhar, eu preciso viver a vida aqui real. E aí eu encontrei um fisiologista lá da Unifesp e eu perguntei, o que eu posso fazer para ajustar meu treino dentro do que eu tenho? Eu só tenho isso, de 4 a 6 horas por dia. Você já ouviu falar de fadiga mental? Fadiga mental. Fadiga, sim. Mental, sim, ok. Mas nunca de maneira científica. E aí esse cara me mandou uma tese, né? Uma tese, eu comecei a ler, que eles acompanharam ultramaratonistas e eles foram avaliar qual seria a variável que mais impactava no desempenho daqueles atletas. E eles, acompanhando uma prova de 48 horas, eles viram que o cara que dormia 1 hora e o cara que não dormia, ou o cara que dormia 5 horas, talvez eles não tivessem desempenhos diferentes. Então, o sono poderia influenciar, mas não era a variável mais importante dentro daquele contexto. E aí chegou-se a discutir a fadiga mental, né? Que é quando o teu cérebro está fadigado
dentro de uma prova de resistência, né? E essa fadiga é quanto você está motivado a desenvolver essa prova, quanto você se sente desafiado e qual a recompensa que você tem. Então, é o tripé. Se você tem esse tripé muito bem definido, o teu cérebro, ele ajusta tua percepção de esforço físico. Você está exausto, mas você não tem essa percepção de quanto você está exausto. Ele ajusta também a percepção de tempo. Tu está rodando 24 horas e tu acha que tu está rodando 4 a 5 horas. Então, dependendo desse tripé, né, você vai desenvolver um bom desempenho ou não. E aí, a partir daí, eu comecei a querer entender mais essa parte neural. Cheguei no laboratório, na USP, né, que o pessoal estuda, né, que é o grupo do Brian Sauder e do Bruno Gualano, que eles estudam muito o efeito de placebo, de suplementação nutricional, né? Placebo é uma substância que é inerte, ou seja, ela não gera nenhum efeito. Porém, a pessoa, quando toma aquele suplemento, acredita tanto que aquele suplemento que está melhorando o desempenho dela, que o cérebro gera ajustes fisiológicos. O cérebro começa a gerar uma resposta periférica, produção hormonal, melhora de desempenho. Então, não é uma resposta psicológica, é uma resposta fisiológica real, placebo, cérebro. E hoje tem uma publicação do nosso grupo que diz que 63% de toda suplementação ingerida é efeito placebo. O cara acredita e rola. E aí eu comecei a coordenar uma pesquisa, que é a pesquisa que eu estou à frente, que é cor de bebidas e performance. Então, a cor da bebida que tu toma durante uma atividade física, ela pode influenciar na tua resposta de performance. A coloração. E aí a gente pode a cor de bebidas, sim. Interessante. É legal, né? Aí nós fomos entender quais seriam os mecanismos que estariam envolvidos nisso. E aí eu tenho um grupo que eu faço uma colaboração, que é o grupo do professor Alexandre Moreira, que hoje ele é referência no mundo nesse tópico sobre fadiga mental e eletroestimulação transcraniana. Então, a gente acompanhou alguns ciclistas e avaliamos a atividade elétrica cerebral deles, né? Então, quando eles tomam algumas bebidas de colorações, a atividade elétrica cerebral deles muda. Ou seja, bebidas rosas, bebidas vermelhas, são bebidas que estão mais associadas a uma percepção de sabor doce. Então, isso diminui a frequência cerebral deles. Então, eles economizam mais energia a nível cerebral. Então, nosso grupo achou isso. E outras cores de bebidas, né, como verde, como azul, aumenta a frequência cerebral, a banda de frequência cerebral. Então, o cara gasta mais energia a nível cerebral. Então, hoje, dentro de uma prova de resistência, o que é que eu sempre estou pensando? Economizar energia a nível cognitivo. Por isso que, às vezes, você não pode ficar pensando muito no que está na frente e no que está para trás. É aquele estado, é o estado de flow, que você tem que se manter presente. Quando tu se mantém presente, tu coloca teu cérebro um metabolismo mais basal, então tu começa a economizar mais energia. Então, hoje, dentro dessas provas, a gente quer economizar energia a nível cerebral, porque enquanto tiver energia ali, enquanto o teu cérebro consegue poupar, o teu corpo ele vai rodar. Interessante. Eu tenho um vídeo aqui que eu quero gravar mais para frente, falando sobre o estado de flow. O estado de flow, então você conhece bem, né? É isso. Hoje a gente estuda algo que entra nesse contexto do estado de flow, que é o estado de presença naquele momento. Então, o cara, ele tá tão presente, tá tão focado na corrida dele, que ele não tá pensando na próxima volta. Eu vou correr 20 voltas, sendo que ele tá na quinta volta. Não, ele tá na quinta volta dele. Então, ele tá se mantendo ali presente. Os estímulos que acontecem no meio do caminho, ele não consegue visualizar, porque o cérebro dele cria uma barreira, ele está tão focado no que ele está fazendo, que esses estímulos visuais, que os estímulos não interferem lá. Então, é legal o estado de flow. E aí, cada pessoa tem que buscar a sua estratégia para tentar gerar esse estado, né? Que é o estado nada mais é do que um estado de foco e concentração. Só que é um estado de foco e concentração na sua totalidade. Caramba, tem bastante assunto. A gente está conversando aqui, eu tô vindo um monte de pergunta aqui, né?
Mas uma coisa é certa, você falou que bebidas rosas, né, diminuem, né? Então Diminui a eu vou começar a usar o Guaraná Jesus nas provas, hein? É, é isso, por exemplo, eu, na realidade, eu convido participantes e entrego algumas bebidas e digo que ali é uma solução que contém carboidrato. Ó, aqui é uma solução que contém carboidrato Uhum. e passo um vídeo para ele, dizendo que, ó, gerando os benefícios da solução de carboidrato dentro da atividade física dele. Só que aí Uhum. ele faz várias visitas no laboratório. Só que cada visita, teoricamente, eu dou a mesma solução com carboidrato, só que naquela solução não tem carboidrato, não tem. O que muda de uma solução para outra? A cor. E é engraçado que a cor influencia em 2 a 3% de performance. Você tem noção do que é 2 a 3% de performance? É Muita muita coisa. coisa, principalmente dentro do alto rendimento. Agora, uma das principais bebidas que a gente consome, né, é a Coca-Cola, né? A gente sabe que é uma baita de uma bomba, né? Tudo que tem ali sódio, açúcar, tudo. Mas a cor preta, ela influencia em alguma coisa também ou não? Você sabe que quando nós iniciamos, né, nós selecionamos 7 cores básicas para entender aqui o padrão de coloração do Brasil. Quais seriam as cores que as pessoas mais associavam com a percepção de sabor doce e a que menos era associada com a percepção de sabor doce. Não o preto, que nós não incluímos essa cor, mas o marrom, ela está lá embaixo. Assim, é uma cor que as pessoas menos associam com a percepção de sabor doce, por causa do café, né? Sim. Enfim. E aí, assim, nós somos os primeiros grupos a trazermos essa informação no contexto e a gente está tentando entender um pouco mais, descrever mecanismos que estariam envolvidos com isso. Tem até um estudo que é interessante, onde eles acompanharam e avaliaram o cérebro do Neymar. Olha só. E é engraçado que esses atletas de alto rendimento, quanto maior o rendimento deles, a atividade elétrica cerebral deles é mais baixa. Eles entram numa frequência delta. Os caras economizam muito, eles não precisam pensar muito para acertar um gol, eles não precisam pensar muito para acertar uma bola de basquete. Diferente de um atleta que erra muito. É como se a programação neural dele fosse diferente. Uhum. Imagina do Messi, então, né? É isso. Não, é bem legal isso daí. De pesquisa, né? Sim. Nossa, é muito legal. Eu gosto bastante. Eu participei daquela pesquisa de alimentação e sono lá esse ano na BR, Ah, da, da Unicamp. Eu então participei. é legal, foi bem legal. E eu tô bastante ansioso assim para saber os resultados, né? Porque lá eu tive muito sono, mas muito sono. Acabou com a minha performance ali. Eu queria ter uma performance e acabou com a performance ali. E para mim a BR foi legal, foi um treinamento para a backyard. Porque Sim. a gente, quanto staff, a gente não dorme, né? Porque você passa ali 2 dias tirando um cochilo de 1 ou 2 horas por algumas noites, porque toda hora tá chegando corredor e você tá ali participando, né? Então, o sono, que era para mim um problema, porque quando dava 2h30, 3 horas da manhã, eu dava um down de sono, lá na backyard eu não tive. Agora, quando bateu 7 Uhum. horas da manhã, aí bateu um certo cansaço, mas eu fiz esse treino, assim, treino entre aspas, né? Mas eu Uhum. estava condicionando o meu organismo a não dormir, não proposital, mas pelo contexto, por uma situação. Uhum. Sim, sim. Na backyard, como que foi o sono para você? Foi tranquilo? O sono eu consegui passar de boa, não senti sono. Só que, como eu falo, a noite ainda é um problema para mim. Eu tenho medo da noite. Por quê? Uhum. Eu tenho medo. Lá aconteceu uma situação peculiar que tinha um córrego e estava eu e o Geraldo correndo. O Geraldo estava na minha frente. Era 5 e Uhum. meia, 6 horas da tarde. E aí parou um carro lá na nossa frente, chamou o Geraldo. E eu vim atrás do Geraldo. Disse, ó, acabou de passar uma onça aqui nesse córrego. Caramba, eu escutei aquilo. Aí ele olhou para mim e disse, tu ouviu? Eu disse, ouvi não. Quero fingir que eu não ouvi. Não ouvi essa informação. Rapaz, para mim passar a noite rodando ali, quando eu passava nesse córrego, e era bem na subida, que eu ia caminhar. Eu disse, meu Deus do céu, me ajuda, me ajuda. Então ainda tenho medo da noite,
pelas questões relacionadas a outras situações. Eu tenho medo, mas consigo vencer. Não, eu tenho até uma história bacana com relação a isso, né? O ano passado eu fiz a prova dos pestes, né? O 100K dos pestes, e lá em Itapiraí, fica próximo de Sorocaba, ali, Piedade, é a cidade que tem maior número de avistamento de onça em São Paulo, né? Ali tem mais uma cidade abaixo, que acho que é Sete Barras o nome, ali aparece onça parda direto. E eu já fui para a prova com essa informação. E na noite anterior eu não tinha dormido quase nada. Então, quando entrou a noite e depois do último PC, o pessoal, eu sou meio curioso, né? Eu ficava perguntando, para que tem onça, tal. Aí os staff começavam, não, porque aqui apareceu onça ontem, né? Tal dia, tal pessoa viu tudo. Os últimos 15 quilômetros para mim, eu vi onça em tudo quanto era lugar. O meu cérebro começou a mandar onça em tudo quanto era lugar. Eu tomava um susto atrás do outro, eu alucinei muito no final. Né? Então, a alucinação é um negócio que atrapalha pra caramba também, né? E é uma defesa, né? É mental, porque na realidade o nosso cérebro cria a nossa realidade, né? E essa realidade depende dos estímulos que são gerados. Sim. E aí, no meio da madrugada, eu comecei a ficar tão eufórica com essa história de recorde, que aí eu começava a gritar, se a onça apareceu, como ela? Ela que vai correr com medo de mim. Que eu estava tão adrenalizada, assim, que eu fui gerando um ambiente ali neural para mim, que eu consegui me segurar bacana. Sim, sim. A onça, né, o pessoal fala, né, que o máximo que ela vai fazer é te observar, né, quando ela aparecer, a gente não tá no cardápio dela, e o maior risco é se ela tiver com filhote. Se ela tiver com filhote, aí sim ela pode atacar. Mas eu, por exemplo, eu tenho 4 gatos aqui em casa, né? Aí, se eu tô vindo e um tá vindo na esquina, ele já sai correndo. Assim, na hora que você bate em frente com ele, ele já sai correndo. Então é meio que o felino é assim também. Ele vai te ver, ele vai sair correndo, ele não vai te atacar, né? Então, é engraçado que quando você vai realmente para uma prova de resistência, você tem que gerar o seu ambiente e você tem que permitir, tem que gerar estratégia para permitir o que vai te estimular mentalmente. Uhum. Eu gero aqui um bloqueio, eu sei o que eu quero que me influencie. Lógico que não é a todo momento e todo sempre que você consegue gerar isso, né? Porque suas emoções estão mais afloradas, o sono interfere muito no emocional, você fica muito mais sensível, você perde o controle da situação. Então, é uma parte que deve ser trabalhada, só que não é trabalhada. Eu faço isso, mas eu faço treino de endurance cerebral. As pessoas perguntam, como é que tu faz isso? Existem estratégias para isso. Sim, sim. E são estratégias difíceis de ser explicadas, esse é o problema, né? O pessoal fala que como que você consegue ficar tanto tempo dando volta, assim, tudo, né? É meio difícil de explicar, né? Esse mesmo cara que fez essa pesquisa, que foi o cara que Samuel Marcora, que começou a desenvolver essa questão da fadiga mental, ele desenvolveu estratégia para isso, existe estratégia para isso, né? Que no caso, quando você está em movimento físico, em atividade física, você tem que gerar atividades concomitantes, atividades cerebrais. Então, ele desenvolveu um aplicativo, né? Tem um aplicativo que você está numa esteira ou numa bike pedalando e você está naquele aplicativo fazendo, desenvolvendo teu cognitivo, atividades de memória, atividades de ligar pontos. Então, existe já treino de endurance cerebral. Existe isso. Caramba, que legal. Não tem essas caças-palavras da vida, esse joguinho de memória? Só que para a gente dar a ultra, da resistência, tem que fazer esse mesmo padrão de atividade cognitiva, mas em movimento, entende? Uhum. Porque aí tu vai gerando uma resistência cerebral, ao mesmo tempo tu tá gerando uma resistência física. Porque quando tu tá aqui cognitivamente trabalhando, a tua periferia ela vai responder, ela segue, ela entra no automático e tu vai embora. O meu seriam números. Eu gosto de ficar fazendo cálculos. Pois isso é legal. Isso é uma estratégia que pode ser trabalhada. Quanto de pace que tá, né? O que eu preciso aumentar, preciso diminuir. Que nem eu te falei quando eu faço provas de circuito, eu vou com cronômetro e eu fico contando as voltas. Então são as estratégias que eu uso. Entendi. E aí você tenta se manter focado naquilo. Sim.
sim. Só tem que ter cuidado para não gastar muita energia nisso, porque isso gasta muita energia. Também, verdade. Ficar fazendo uma conta aqui, outra conta ali, tem uma hora que você não aguenta mais, né? Uhum. Tanto é que no início dá tudo certo, no início tudo vai fechando, do meu para o final já não vai. Então, sempre tem que procurar. Isso é legal fazer aonde? Treino. E treino. Treino, tu tá treinando teu cérebro a uma atividade concomitante, cerebral e periferia, né? Mas às vezes dentro de uma competição tem que ser alguma coisa reajustada. Verdade. Legal. Você falou que fez bastante calor lá em Franca, né? Que já era algo previsto, né? Que Franca é bastante quente, né? Mas à noite a temperatura caiu muito ou não? Não, na realidade, a noite foi uma noite super agradável. Acho que lá devia estar uns 16 a 18 graus, não estava muito frio, não choveu, né? Durante o dia torrou mesmo. Durante o dia foi muito quente, mas a noite foi bem tranquila. Agora fala para mim um pouquinho sobre a primeira prova, né, do David, né? Eu escutei todo mundo falando muito bem da prova, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua percepção aí da primeira prova do David. Assim, desde o primeiro momento, a organização lá de Franca, né, o David, foi super solícito conosco, né, a respeito de inscrição, de orientação do percurso. E quando nós amanhecemos ali o dia 6 horas da manhã, cara, ele nos recebeu tão bem e foi gerada uma atmosfera tão bacana lá em Franca que eu acho que isso fez muita diferença, né? O cuidado dele e da esposa dele, da Nai, conosco. Você tinha inúmeros atletas, veteranos e principiantes. Então, o que foi gerado ali dentro daquela estrutura em Franca foi algo assim extraordinário. Eu acho que isso auxiliou tantos atletas, né? Porque de alguma maneira nós nos sentimos cuidados, né? Cuidado por todos e até a organização também. A organização ela cresceu, né? Porque ela se envolveu. Eu nem sei se ele acha que iria ter tanto calor humano ali. Foi muito massa a organização da prova, assim, o cuidado. Não faltou nada de alimentação, de hidratação. Ao longo do percurso, no período noturno, ele, junto com Demétrios, eles nos acompanharam em alguns momentos. Então, você se sente cuidado, você não se sente só ali dentro do percurso. Tem alguém que está cuidando de ti. Então, foi bacana, do início, desde a recepção, a nossa ida, né? E patrocínio na prova, tiveram algumas empresas que apoiaram. Eu costumo dizer que eu nunca recebi tanto presente em uma prova como eu recebi em Franca. Quero correr mais em Franca. Foi muito massa. Foi meu primeiro. Assim, ganhei tênis e muitas coisas eu ganhei por lá. Então, ele conseguiu envolver a comunidade ali de Franca, do local da largada. E teve também um detalhe. Eu acho que ele envolveu tanto a comunidade que, por exemplo, só faltou gente, assim, telespectador, na madrugada. Na madrugada, os telespectadores eram os próprios atletas, né? Porque durante o dia, manhã, tarde, noite, o local onde aconteceu a prova tinha muita gente. Então, quando você chegava, você recebia aquele calor humano, isso fez muita diferença. Muito legal. David, quero te parabenizar, né, por essa grande prova aí. Todo mundo falou muito bem, né, da tua prova. Eu lembro quando a gente fez a live aqui, já deu para perceber aí que você faria o possível aí para ser uma grande backyard, né? E como deu para ver, foi uma excelente prova, né? E já esperando aí, né, qual que vai ser a próxima data, né, do evento aí de Franca. Uma coisa que eu vejo do pessoal de backyard, Odara, é que todos os organizadores eles são assim muito presentes, né? É uma prova de atleta para atleta, né? Todos aqui, né? O Renato, né? Ele fez a primeira backyard dele, né? Também para sentir como é que é. Então o pessoal muito solícito, sabe? Da backyard, é muito legal isso. Um vai apoiando o outro. Eu também assim, eu não conheci o Renato. Quando nós largamos lá, ele foi apresentado, o Renato, o Cupira, que também é organizador. Então, é engraçado que eles vão se apoiando também, né?
Sim. É legal. Não, é uma comunidade. De fato, você sente essa atmosfera, como você comentou, da ultramaratona, né? Ele reforça alguns valores que nos fazem estar lá, né? Que é um ajudando o outro. Existe a competição, só que é uma competição saudável. Assim, para mim, Uhum. foi uma competição saudável. Tinha uma outra pessoa, a Ju, que estava lá como mulher. Ela nunca tinha feito uma ultramaratona. Então, você consegue fazer coisas assim extraordinárias dentro daquele quintal. Uhum. Porque uma volta de cada vez, você às vezes gera uma estratégia de estar com alguém, estar com algum outro corredor lhe apoiando e lhe conduzindo ao longo da prova. Então, essa história de uma volta a cada vez, uma volta a cada hora, te leva a lugares assim inimagináveis, que foi o que Uhum. aconteceu comigo. Eu não fui para lá pensando em fazer 24 loops. Não passou pela minha cabeça. Só que era aquela história. Uma volta, mais uma volta, mais uma volta. O Tiago, que estava conosco, né, que foi no nosso bonde, ele foi para fazer 8 voltas, lesionado. O cara conseguiu fazer 12 voltas. E ainda estava bem, não, vou parar para me preservar. Então, assim, Uhum. você vai fazendo coisas ali dentro que você diz, putz, se eu conseguir fazer tudo isso. Sim, sim. Inclusive foi algo que o Lazarus falou na própria live, né? Ele falou assim, o nome é Backyard Ultra, e aí muita gente acha que é uma prova de ultramaratona, só que é uma prova para todos, É uma porque prova democrática. sim, que você pode fazer desde 6,7 até o infinito aí de voltas, né? O pessoal lá da Bélgica fez o quê? 677 voltas, 677 quilômetros. E você sabe que quando eu cheguei em casa, eu cheguei tão. Eu adorei aquilo e tal. Eu fui olhar, fui ler sobre. Encontrei feminino, mulher, né? Mulher 63, 64 voltas. É, Sim. é muita coisa. Não, é muita coisa. O Thiago tá aqui na live, aqui ele falou que ele pensava em fazer 8 voltas, as outras 4 foi por causa da massagem do Demetrius, que ajudou ele. E é isso, não, dá para ir mais uma vez, vamos, dá para ir mais uma volta. E aí nós íamos. Mais uma, vamos. E assim, essa história, aquela arena de atleta e você interagir naquele momento com os atletas, entendeu? É muito bacana, é muito gostoso, assim. Vamos e vamos, levanta. E aquele sino que toca, você, hoje, É. na hora que você escuta, você já quer sair correndo. Agora, vamos assim, se não fosse às 12 horas, você acha que, do jeito que você chegou ali nas 24 horas, você conseguiria fazer mais ou menos quantas voltas mais? Eu iria tentar fazer mais uma. Mais Mais, uma. mais uma e mais uma. Porque o grande X é esse, é uma volta de cada vez. Sim, sim. Acho que você passava de umas 30, vamos dizer assim, do jeito que você Não falou que você sei, estava. mas eu estava bem. Na realidade, eu estava inteira, entendeu? Não estava sentindo nada. Estava bem, eu estava bem. Sim. Dava para Agora, rodar mais. agora eu quero que você leia essa mensagem que eu vou te deixar aqui e fala o que você acha. O Demetrius colocou: Eu vim do futuro e digo para vocês que o Eudaro já rodou mais de 24 horas em Pedro de Toledo. É isso, porque quando você volta, então foi uma prova que eu me identifiquei, gostei, né? E em março eu não tenho nenhuma prova, porque de fato minha prova-alvo que eu queria ir era Caieiras, para buscar um Uhum. índice. Deu certo, Caieiras, consegui meu índice lá que eu queria para Espartaco. Em março eu quero rodar também. E aí, em março, eu acho que eu vou para Toledo. Uhum. Eu acho, provavelmente. Vamos fazer uma Legal, volta cada vez. legal. O Chiquinho estava aqui na live aqui. Aí, Chiquinho, se tiver aí na live, o Dara vai passar das 24, hein? Não sei, porque é isso, né? Às vezes você tem um recorde lá e às vezes você pode ir e pode quebrar na quinta, sexta volta. Sim, mas Lá, isso por é verdade. exemplo, lá em Franca, tinha muita gente experiente nessa prova. E muitos saíram na 16ª volta, Uhum. entendeu? Sim, Então, sim. é uma prova que a gente não consegue prever o campeão, na realidade. E Uhum.
pessoa pode seguir. Por Sim, exemplo, sim. o Donizete, que foi o cara que concluiu lá com o Valdemir, né? Ficou lá na 26ª volta. Ele não corria, nunca correu uma ultramaratona. E Foi. o cara ficou na 26ª volta. Não, eu acho muito legal isso. Acho A muito legal. Ju, que ficou comigo até a 17ª volta, ela nunca tinha feito uma ultramaratona. E ela correu 17 voltas. O pessoal vai se tornando ultra, né? Na backyard. É isso. Sim. Aí Você o vai Chiquinho, vendo algo extraordinário. A sim, barreira. exatamente. Ó, o Chiquinho já tá te convidando aí. Ó, então vem para Pedro totalmente plana. Eu vou, tô querendo ir, tô procurando aqui o time para ir, os companheiros. Agora vamos falar um pouquinho sobre recuperação, né? Porque eu fiquei muito impressionado com isso, né? De você ter ido para a backyard, você foi pensando inicialmente em 12 voltas, aí você fez 24 voltas, depois foi para as 12 horas, conseguiu mais de 110 quilômetros, que eu acho assim fantástico. Como que foi a tua semana entre as duas provas, assim? Você conseguiu recuperar? Como que foi? Com a diferença de uma semana, né? Porque nós saímos lá de Franca no domingo, né? E eu utilizo muito o sono para mim, me recupera muito. Quando eu chego em casa no domingo, eu hiberno geralmente 24 horas, eu durmo 24 horas, de 20 a 24 horas. E durante a semana eu utilizei algumas estratégias, assim, eu uso muita beterraba, nitrato, muita nutrição para me recuperar. E a Uhum. partir de quarta-feira eu já estava super bem, eu estava bem, não estava mais sentindo nada de dor, nada. Uhum. Estava bem. Só que aí também eu não rodei tanto. Fiz ainda umas caminhadas, não puxei muito durante a semana, não treinei, né? Se Uhum. essa onda em relação a treino. Você chegou a ficar com alguma dor muscular depois lá de Franca ou pouca Na, coisa? na segunda-feira eu acordei literalmente com dores, né? Principalmente aqui no quadríceps, doía muito. Foi Uhum. onde eu sofri um pouco. E na posterior. Na Uhum. posterior. Mas aí fizemos umas liberações e seguimos. Agora, qual é o meu problema? É meu tênis. Hoje eu estou com um problema com tênis, com equipamento. Isso daí Uhum. eu estou ajustando e melhorando, né? Que eu cheguei em Caieiras, eu cheguei bem, entre aspas, só que o meu tênis ele tem um drop muito alto e eu tenho uma pisada muito supinada. Meu pé ele Uhum. ficou torto a prova toda. Então, o dorso do meu pé inflamou da primeira hora à 12ª hora. Mas Nossa. mas eu digo, eu não vou sair. Eu vim para cá para fazer isso. Aí eu corri, as 2, 3 primeiras horas eu corri. Mas depois da terceira, quarta hora, caminhava, corria. Eu não sei, eu sei que eu não saía daquela pista. Eu digo, eu posso correr descalça? Pode, contanto que você pegue o chip e leve no Uhum. braço. Eu digo, tá bom, então. Vou ver. Eu sei que quando deu mais ou menos com 10 horas de prova, foi engraçado isso, né? A Zilma estava lá, eu não tinha assim aproximação com a Zilma, só que Uhum. essa história de ter apoio, né, legal. O Valdemir estava fazendo o nosso apoio, porque o Valdemir e o Edilson, né? Foi para fazer o meu apoio, fez o do Ivan, Ivaí. Tava lá para. O meu não, na realidade eles fizeram apoio de todo mundo. E aí a Zilma chegou. E aí, quando deu mais ou menos assim na 10ª hora, ela deu assim para mim: vem cá, tu veio para cá para fazer índice? Pois se tu veio para fazer índice, bora correr. Rapaz, quando ela falou isso, aí a cabeça deu uma chacoalhada. Porque eu vou te contar. Vai ser legal isso. E como que ficou o dorso do teu pé depois? Não, meu pé em cima, ele está totalmente inflamado, né? Mas Uhum. aí voltei para a receita do meu avô, um escalda-pé, já está melhorando, mas agora o grande X é trocar o tênis, né? Porque isso a médio e longo prazo pode me gerar uma lesão. Eu tenho uma lesão no dorso do pé, né? Olha a besteira que foi essa lesão, e foi por causa de tênis também.
eu estava na academia e eu estava com um tênis que, assim, a gente corredor deixa um pouquinho mais folgado, né, o tênis, né? E aí eu estava fazendo a fundo. E aí o que, que eu fazia? Na hora que eu estava fazendo a fundo, eu ficava segurando o tênis saindo com o pé. Esse movimento me inflamou o dorso do pé e hoje eu tenho tendinite nessa parte. É isso. Aí o Valdemir tá aqui no meu ouvido. Olha, se você não trocar o tênis, usar um tênis de drop mais baixo, isso vai gerar lesão, ou no teu joelho, ou no teu quadríceps, ou no teu... Vai gerar alguma lesão. Então agora, trocar. Porque eu adoro tênis com placa de carbono, eu gosto. Ah, Ele, olha, sei. eu adoro. Isso não tem necessidade de um tênis desse, entendeu? Eu digo, mas eu gosto. Porque eu era corredora de asfalto, não era corredora de longa distância. Então, eu tenho Sim. muitos vícios, né, que eu trouxe de lá. E que agora eu preciso readequar algumas coisas. Realmente, né? Porque o tênis com placa de carbono é mais para asfalto, né? Aquele que você vai pisar rápido e sair rápido, né? E É aí ele isso. não tem estabilidade, mas para ultra, geralmente é melhor um de estabilidade mesmo, né? É isso. Mas então já estamos trabalhando nesse contexto. Os que eu gosto bastante é ASICS. ASICS eu gosto bastante. Você pega um que seja metade, assim, sabe? Que não seja tão caro, ele já é muito bom. Já dá para você fazer várias provas com ele. A BR eu fiz com ASICS de R$ 300. Olha aí. Não, aí hoje eu já comprei né? Eu usava antes deles, tipo um Pegasus da vida, da Nike. Aí a Uhum. Zilda mandou outras duas sugestões de placa, mas com drop mais baixo, porque eu quero um de placa, mas com drop mais baixo. E aí agora eu Uhum. vou colocar no pé e vou sentir. Vou Sim, reagir. legal. E detalhe, não escorreguei nenhuma vez. O da ASICS ele tem um grip legalzinho também. Ele não é de trilha, mas ele tem um grip que segura legal também. Lá em Caieiras, tipo, na primeira hora eu tava caindo, sofri uma queda dentro do banheiro e tal, porque também eles são muito escorregadios. E lá Sim. choveu muito durante o dia, e aí, tipo, estava com o pé machucado e caindo. Eu digo, esse tênis eu vou ter que trocar, né? Não, e aí imagino que nessa hora você deve ter ficado meio preocupado com a questão do índice, né? Não, a hora que me preocupou o índice, na realidade, quando foi por volta de 9 horas. Quando foi por 9 horas de prova, estava faltando mais ou menos 3 horas de prova. Quando saiu a parcial, me falaram que eu estava com 85 quilômetros. Eu digo, putz, se eu não correr agora, se não der certo, se eu não voltar a rodar de fato, eu não vou conseguir bater esse índice. Aí foi na hora que a Zilma entrou no meio, entendeu? Faltando 2 horas e meia de prova. Bora da área. Se tu quer índice, bora correr. E aí, nesse momento aí, eu voltei. Porque a história também da backyard, como lá eu caminhava e corria, eu repeti esse feito lá na pista em Caieiras. Por 3 horas eu corri bacana, mas depois de 3 horas eu caminhava e corria. E quando eu volto a correr, eu faço o tiro. Eu não volto, não. Eu caminho e rodava. Caminhava e rodava. Então, imagina também a quantidade de energia que eu desperdicei nisso. Mas, Sim. enfim, foi o que eu consegui desenvolver lá, a estratégia. Mas aí, depois, faltando essas 2 horas, eu voltei e foquei. E a galera que estava rodando lá em Caieiras, nas 12 horas e nas 24 horas, cara, a galera puxou geral, entendeu? E eu sou do tipo que quando o pessoal passa aqui do meu lado, eu vou junto. Nem que eu pare no meio do caminho, mas eu sigo. Nem que eu vá cheirando fumaça deles, mas eu vou. Não sei, A, mas eu vou. a Estela colocou aqui da Zilma, aqui, ó, motivou geral, né? Que a Estela estava lá também. A Zilma, assim, foi muito massa. É aquela história, né? É o apoio de todos. Chega com um atleta para fazer um apoio, só que quando você está lá, principalmente nesses ambientes indoor, que fazem muita diferença, todo mundo começa a se apoiar, todo mundo começa a se ajudar. O apoio de um começa a ajudar todos os atletas. Então, a Zilma, o Valdemir, o Edilson, cara, eles ajudaram muito. O Monteiro, que é um amigo que veio lá do Nordeste, lá do Maranhão,
para fazer o apoio do Elton, que é um cara lá do Piauí. Cara, foi muito bacana o que eles fizeram dentro da pista em si. Faz Sim. muita diferença. Eu nunca tinha ido para uma prova com apoio. E faz muita diferença. Foi minha primeira experiência, né? Tanto lá em Franca, como agora em Caieiras. E faz muita diferença. Você não precisa se preocupar em muita coisa, né? Você passou ali, eu quero isso na próxima volta. E o cara, quando você passa lá, já tá ali com aquilo em mão. Então, você não precisa pensar e se preocupar. Tá tudo ali. Eu sei bem o que é isso, porque esse ano, eu que geralmente sou um atleta mais solitário, tive dois grandes apoios, ficaram comigo, mais o Demetrios dirigindo o carro, então, o tempo todo eles comigo ali, já separava tudo o que precisava, levava na mochila deles também, então é totalmente diferente É quando você isso. tem quando você tem bons apoios, né? Isso é verdade. E tem um detalhe também: quando o apoio é experiente, também faz diferença. Porque ele sabe entrar com a fala certa no momento Sim, certo. E às sim, vezes o que te volta para a prova, né, é uma fala. sim. Às vezes é uma fala de apoio, às vezes é uma fala assim, ei, volta. Eles sabem pontuar na hora correta. Então, assim, um apoio experiente também faz muita diferença. E principalmente quando o apoio é atleta, né? Porque o atleta entende o que o outro atleta está sentindo ali. Então, Sim, sim. faz muita diferença. Sim, nossa, o que eles fizeram ali por mim ali me carregaram totalmente, né? Principalmente depois de Borda da Mata, né? Que foi ali em Borda da Mata que eu decidi que eu ia caminhar até o final por causa dos calos debaixo do pé, né? Que eu não tava conseguindo aterrissar, sabe? Que tava doendo muito. Aí era melhor só caminhar mesmo, né? E às vezes o trote e a caminhada é a mesma coisa, né? E uma coisa que eu percebi que você falou, que você tem uma caminhada forte, né? Então, A minha caminhada é vigorosa. Eu fui fazer uma prova com um pessoal lá no Nordeste, lá no Piauí, e tem uma senhora que a irmã dela olhou para ela e disse: Olha, se tu não conseguir correr, que eu sei que tu não vai correr, tu faz uma caminhada vigorosa. E essa fala dela ficou na minha mente. Então, quando eu quero caminhar, eu faço minha caminhada vigorosa. É caminhada forte, não é caminhada, é uma caminhada forte. sim. E faz toda a diferença. Faz, faz. Eu vi esse ano lá na BR, esse tempo que eu tive que caminhar, no finalzinho, quando a gente estava chegando em Paraisópolis, o meu apoio, o Morelli, ele falou assim, estagiário, eu sei que você consegue caminhar mais forte, vamos caminhar mais forte. A gente caminhou forte lá nas subidas no finalzinho, a gente abriu assim da galera que estava atrás bastante, sabe? Assim, ó, a caminhada ajudou muito ali no finalzinho. Principalmente na subida. Foi na subida que a gente fez uma caminhada mais forte, aí ajudou muito. Eu, assim, minhas estratégias, por exemplo, lá em Franca, essas duas subidas, eu não corri uma vez. Eu não estava treinando subida, entendeu? Como é que eu vou correr algo que eu não treinei? Não. Então, assim, eu vou preservar aqui, eu vou caminhar. Até algum atleta comentou assim: não sei, eu não sei caminhar em corrida. Eu digo, amigo, pois eu sei caminhar e eu vou continuar caminhando. Cada um desenvolve e faz como acha que dá certo para você. Sim. E nessa parte da motivação, uma das pessoas mais fantásticas é o Jandosa, né? Até o Thiago colocou um negócio bem bacana aqui. O Valdemir me deu apoio no Intercontinental. Quase parei com dor no ombro, tensão. Ele foi bem sutil falando: você corre com os ombros ou com as pernas? Então bora correr. É isso. Verdade. O Valdemir ele tem uma característica diferente. O cara, ele é um cara tranquilo, ele é um cara resiliente. Sim. Então, mesmo diante de toda a pressão que pode estar existindo ali dentro do contexto, ele se mantém calmo. E quando ele chega no atleta, ele tem uma maneira sutil de pontuar algumas coisas. Só que ele pontua sutilmente, mas ele te traz de volta. Sim. Então, isso é bacana. Sim. Ó, ele me deu, nessas conversas que eu tenho com ele praticamente diariamente, ele me falou para fazer exercícios unilaterais na academia, porque eu sofro com algumas dores nas laterais do joelho, né? E não tenho mais dor. Uma dica que ele deu.
Não, é assim, ontem nós tínhamos uma live, aí acabou não acontecendo essa live, aí eu liguei para ele. Passamos 2 horas e meia. Ele disse, ó, Dara, eu digo, não, estamos fazendo aqui a live, nós dois, conversando, trocando figurinha, entendeu? É legal conversar com o pessoal que já tem uma experiência, já tem uma habilidade, que já passou por tudo isso, né? Então, eu agora, nesse mundo esportivo, eu estou aprendendo a escutar mais, né? E Uhum. pessoas que já passaram por situações que, às vezes, tu não precisa passar, porque o Sim, cara está te falando o que fazer. exatamente. O Aldeni, ele é Bom, legal, muito bacana nesse contexto, como um todo. uhum, com certeza. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, estamos aí com 1h15, né? Agora eu fiquei bastante curioso com relação a Spartathlon, né? Você tem o índice, né? Você já deve ter se aplicado ou vai se aplicar ainda. E eu queria saber, você sendo selecionada, né? Como que vai ser aí para buscar recursos, né? Spartathlon, né? Treinamentos para Spartathlon, como que você está visualizando isso? Nem me fala, nem me fala. Ontem, eu estava comentando, né? Passei 2 horas com o telefone com ele falando sobre isso. Por quê? 2023 não era um ano que eu estava pensando em desenvolver muitas corridas. Não era o Uhum, foco, não era corrida. O foco esse ano era um outro contexto acadêmico, internacionalizar um pouco mais meu trabalho de pesquisadora. Então, o uhum, foco é esse. Só que em um mês minha vida virou muito nessa história da corrida. Então, assim, eu fiz 2 provas que eu não estava pensando em fazer, né? Nas 2 provas foi bem interessante para mim. E quando você faz uma prova e você vê um resultado legal dentro do contexto, você se motiva, né? uhum, E eu estou motivada, né? Fiz hoje a minha aplicação, eu fiz, né? Ainda o sorteio vai rolar, não sei. Só que aí até o Jandosa falou para mim, cara, tu tem que treinar. Eu digo, tu tem que treinar. E aí, assim, é um dia de cada vez. Então hoje eu já voltei à academia. uhum. Então, o que eu posso fazer é o hoje, né? Comecei a treinar. Só que aí no meio do caminho existem algumas outras situações. Eu vou fazer a maratona de Boston agora em abril. Ah, que legal. Vou fazer, que era a única prova que eu estava inscrita no ano, era a única prova que eu ia fazer em 2023, era a maratona de Boston, única. Uhum. Só que já virou tanto que agora a maratona de Boston, para mim, é a menos significativa. É um treino. E aí eu vou passar uma temporada nos Estados Unidos, porque depois da maratona eu tenho um evento acadêmico lá, depois de 40 dias. Então eu vou passar alguns meses fora. E aí, Uhum. nesse meio do contexto, eu tenho que me organizar em relação a isso, né? Em relação a treinamento, que eu tenho que, de fato, treinar, né? Sim, Só que aí, por exemplo, eu já entrei em contato. O Jaron, não sei se você sabe quem é o Jaron, o sim, americano. sim. O, Conheço ele. o Jaron. O irmão dele mora em Utah, né? Lá nos Estados Unidos. Ele disse, vai para casa do meu irmão, passa 20 dias lá com ele, que aí você treina. Ele geralmente recebe atleta que vai fazer o triatlon, ele recebe lá e passa meses com ele lá, treinando. Uhum. Enfim, agora os planos já estão mudando, né? Então, desde da semana passada e essa semana especialmente, nós estamos aí reorganizando o planejamento de 2023, que não era esse, mas temos que reorganizar. Você vê como é que muda esse negócio de uma volta a mais, só mais uma volta. Mudou Nem tudo. falo. Essa uma volta a mais foi bom, mas olha o que é que ela está, o desenrolar. O desenrolar é isso, me recolocou na corrida, entendeu? Agora eu Uhum. estou tentando voltar a uma rotina acadêmica, tá complexo, porque é treino, é tanta coisa que está acontecendo, né? Tá meio complexo administrar, mas espero que em breve eu consiga pontuar e colocar tudo no lugar. Uhum. Não, vai sim, vai sim. Bom, Odara, te agradeço muito pela tua participação aqui nesse bate-papo. Aprendi bastante, né, contigo aí sobre essas pesquisas acadêmicas, tudo, né? Eu acho que tem assunto até para mais lives, né, para gente falar a respeito disso.
E quero te trazer mais vezes aqui no canal para falar sobre Spartathlon. Se você passar aí de 24 horas lá em Pedro de Toledo, né? Então, estou na torcida para tudo isso e vamos se falando aí. Eu te mandei o link da entrevista do Lázaro, né? Que você tinha me pedido, já te mandei também. E foi um prazer essa live para mim, viu? Um grande abraço aí para você. Eu que agradeço a participação nesse canal, que traz tantos ultramaratonistas e tanta informação legal desse nosso mundo. Queria também agradecer, que eu também estou acompanhando aqui o chat, todos os atletas que estão aqui, né? Que esses dias eu fiz uma reflexão sobre, na realidade, assim, cada pessoa que sai da sua casa para passar 10, 24 horas, 12 horas, seja lá onde for, rodando e correndo, é uma pessoa muito diferenciada. Então, independente do resultado e da colocação, todos nós, né, fazemos um diferencial aí no mundo esportivo. Então, só agradecer. E cada participação que eu tenho em uma ultramaratona, eu volto diferenciada e minha família só aumenta. E minha família aumenta. Porque um contato com uma pessoa por um dia, você vira ali, se torna parte da sua família. Então, obrigada a todos que estiveram comigo, tanto em Franca como em Caieiras. Sem vocês, eu não teria conseguido atingir os resultados que eu consegui. Então, assim, o resultado não é meu, o resultado é de todos que estavam envolvidos. Então, muitíssimo obrigada a todos. Família ultramaratona, né? O que a gente leva das outras maratonas que é mais legal são os amigos, né? É isso. É isso. A ultramaratona reforça valores importantes que eu tenho comigo, né? Que é a família, que é o cuidado, que é Deus, né? Porque cada vez mais eu acho que em momentos que você vive dores físicas e emocionais profundas, você vê que é impossível você sobreviver àquilo e você sobrevive. Então, tem uma força maior do que você pode imaginar. Então, exatamente. a ultramaratona reforça esses valores comigo. E cada vez que eu volto para casa com esses valores mais fortes. E apesar das pessoas acharem que é loucura, tudo bem, tá tudo certo, né? Eu sei que eu estou no caminho certo e é o caminho que eu encontrei para equilibrar e para gerar, para a minha vida fluir. Então, só agradecer. E eu me sinto normal no meio de todo mundo, né? Numa prova dessa. Que não existe julgamento, só existe apoio e diz, vai, esse é o caminho. Então, só agradecer. Sim, sim, é o nosso mundo, né? Eu também me encontrei nisso e eu tenho uma paixão muito grande aí pela ultramaratona. É isso. Bom, galera que está aí na live, então, agradeço a presença de todos vocês, né? Não deu para ler todos os comentários aqui, foram vários e vários comentários, mas agradeço muito a participação de todos vocês. E uma boa noite, Odara, uma boa noite, e a gente vai se falando aí. Muitíssimo obrigada e uma boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.